No programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual Francisco, do PT, que conosco vai falar a respeito de sua atuação parlamentar no estado do Rio Grande do Norte e conversar também sobre políticas, eleições 2022, tanto no plano estadual como também no plano nacional. Você também está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão, e a gente espera você lá para estar acompanhando dia a dia das nossas entrevistas. Seja bem-vindo, deputado estadual Francisco, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, é uma alegria, né, agradecer aqui o convite de estar aqui mais uma vez, dialogando com você e com seus telespectadores e telespectadoras. Um prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que nós pudéssemos falar sobre o reajuste do piso salarial dos professores, né? Você, inclusive, relatou esse tema e qual é o resultado que nós temos para essa categoria, né, que durante muito tempo sofreu, mas agora parece que está tendo um reconhecimento. Robson, o reajuste de 33,24% para o piso dos professores e professoras, ele é fruto da Lei 11.738 de 2008, uma luta da categoria, uma luta do movimento sindical e que, na época, teve um protagonismo muito forte da governadora Fátima Bezerra. E digo isso porque tem muita gente querendo acreditar essa conquista ao atual governo federal. E não tem nada a ver. Se dependesse do atual governo federal, nem tinha Fundeb permanente, muito menos piso de professores. Então, quando esse reajuste foi definido pelo cálculo que é feito pelo custo aluno ano, a categoria aqui no Rio Grande do Norte se mobilizou. É evidente que tem as dificuldades de natureza fiscal e financeira do governo do estado e, em consequência disso, a categoria, inclusive, optou por um movimento onde, durante 16 dias, nós tivemos uma greve. Mas, durante todo esse tempo, o governo Fátima Bezerra manteve uma mesa de negociação permanente, chegou-se a um consenso, a um acordo entre o sindicato, pela sua maioria, e o governo do estado, e o projeto de lei veio à Assembleia. Os 33,24%, dividido em 3 parcelas, uma de 15,03% em março, outra de 6% em novembro e 9,28% em dezembro. Porém, aqui na Assembleia, essa matéria recebeu emendas, e aqui eu quero destacar todo o papel, tanto da bancada do governo, dos líderes partidários, do presidente da Casa, como também das comissões por onde a matéria tramitou. Ela recebeu 3 emendas, ela teve uma modificação que não é tão significativa na sua essência, mas aprimorou o projeto de lei. Deputado, e já passa a valer nesse projeto, já passa a valer essa conquista para os professores do Rio Grande do Norte. São professores da rede estadual. Isso incluiria também o caso dos professores da UERN, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ou esse é um caso à parte? Não, Robson, esse reajuste do piso é para os professores de nível fundamental e médio da rede estadual de ensino, não engloba os professores e professoras de nível superior, portanto, não engloba a UERN, e ele já passa a valer imediatamente, da forma como foi aprovado com as suas emendas, porque ontem a governadora Fátima Bezerra promoveu a sanção desse projeto de lei e eu estava lá presente. Recentemente houve uma manifestação, uma presença forte de funcionários da UERN na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, mês passado, se não me falha a memória. Isso resultou em algum tipo de conquista para essas pessoas? Resultou, Robson. Na verdade, nós temos 3 conquistas importantes para a UERN agora no governo da professora Fátima. O fim da lista tríplice para reitor, para a escolha de reitor, reitora,
o que significa dizer que quem tiver mais votos na disputa pela reitoria será quem respeitado, né? vai assumir, será respeitado. A autonomia financeira da universidade, que era uma luta antiga da UERN, e, portanto, nos últimos dias, há cerca de aproximadamente 15 dias, um mês, nós aprovamos aqui os planos de cargos e carreiras dos servidores e servidoras técnicos da UERN e dos professores e professoras, que, inclusive, esses planos de cargos já foram sancionados pela governadora e eu tive a honra de ser relator da lei do plano de cargos dos servidores e servidoras técnicos da UERN. Perfeito. E vamos falar um pouquinho agora, vamos falar das eleições, depois a gente fala de campanha da fraternidade, né? Muita gente querendo saber, finalizado o período de janela partidária, que eu chamo de janela da infidelidade, a janela do pula-pula, né? E isso muda de alguma maneira a configuração da base de apoio, independente de quem foi para que partido, isso muda de alguma maneira a base de apoio da governadora Fátima na Assembleia Legislativa ou permanece tudo como está? Olha, Robson, que pesa o fato das mudanças partidárias, como você já explicou, nós consideramos que a base de apoio permanece a mesma, porque mesmo alguns deputados e deputadas que estão mudando de partido, mas estão fazendo isso num processo de conversação. Esse processo tem sido objeto de muito diálogo, de construção, e até agora nós não temos nenhuma notícia que nenhum deputado ou deputada da base do governo que está mudando de partido tenha mudado também de posicionamento em relação ao apoio ao governo do Estado. Portanto, consideramos que essas adequações, até o presente momento, não alteram a configuração de forças aqui de apoio ao governo do Estado aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 31 de março de 2022. Há alguma informação concreta sobre essa questão do deputado Ezequiel Ferreira de Souza, presidente da Assembleia Legislativa e aliado da governadora Fátima? Algo concreto em relação a que ele possa deixar a base de governo da professora Fátima e disputar contra o governo do Estado? Pois é, Robson, até esta data que você acabou de mencionar, nenhuma informação oficial a respeito disso. Eu conversei com o presidente Ezequiel várias vezes, ele sempre tem dito que nunca disse a ninguém que é candidato a governador ou que se movimenta ou faz agendas como candidato a governador do Estado. Ezequiel permanece até essa presente data na base de apoio da governadora. Nós consideramos ele um aliado importante que ajuda a governadora Fátima, através, inclusive, da ocupação de cargos importantes no governo do Estado. Portanto, é aguardar, porque, como bem disse o próprio PSDB através de uma nota, quem fala por Ezequiel é o próprio Ezequiel. Mas, até o momento, nós o consideramos como um aliado importante e assim esperamos que aconteça, porque Ezequiel não só ajudou na eleição de Fátima no segundo turno de 2018, como vem até agora ajudando o governo Fátima Bezerra como um aliado importante. Deputado Francisco, e com relação às articulações nas chapas proporcionais do PT e também em relação ao plano majoritário, né? Na proporcional, a disputa será para deputado estadual e para deputado federal, e no plano majoritário, a disputa para governo e Senado. Para governo e Senado, nós temos a natural tentativa de reeleição da governadora Fátima Bezerra, e há rumores de que pode haver ou não alteração na chapa, na vice-governança, e também poderia ou não haver mudança em relação ao Senado Federal, né, que hoje a vaga está sendo ocupada, que foi eleita a própria Fátima Bezerra, então senadora, hoje está sendo ocupada pelo senador Jean Paul Prats, também do seu partido. Robson, essa definição de chapa majoritária,
ela ainda carece de um aprofundamento do ponto de vista do debate e das decisões partidárias. É bem verdade que o governo vem se movimentando no sentido de atrair aliados importantes. As conversas adiantaram bastante com o ex-prefeito Carlos Eduardo, que nós já, inclusive, o tratamos como muito provavelmente um aliado importante para as eleições que se avizinham. Um processo de conversação e diálogo tem sido mantido com o MDB local. Os partidos que vêm mantendo o apoio e ajudando o governo, a Fátima, nessa tarefa de reconstruir o Rio Grande do Norte, têm se mantido fiéis nessa base de apoio e com a perspectiva de uma aliança eleitoral para 2022. Portanto, essa definição de chapa majoritária somente será feita no momento oportuno, quando o partido decidir isso de maneira oficial, é claro que em sintonia com o nosso governo. Quanto às chapas proporcionais, o período da janela partidária está fechando agora dia 2, nós já tivemos a confirmação, já está praticamente certo, a federação entre PT, PCdoB e PV. Alguns deputados da nossa base de sustentação aqui estão se filiando ao PV. Até o momento, nós temos nessa federação 6 deputados com mandatos, que somos, no caso, os 2 do PT e os 4 parlamentares que se filiaram recentemente ao PV. Esses parlamentares que se filiaram recentemente ao PV são o deputado Hermano Moraes. Quais são os demais? Jorge Soares, Eudiane Macedo e Vivaldo Costa. Além deles, a deputada Isolda e eu, que somos do Partido dos Trabalhadores, e, por óbvio, o PCdoB também deverá anunciar as suas pré-candidaturas para as eleições proporcionais. Com relação a deputado federal, nós temos também essa articulação em curso, porque há também partidos que estão fora da federação e que também vão apresentar nominatas, mas estarão no projeto de apoio à reeleição da governadora Fátima Bezerra. Você pode ter a federação, mas, em paralelo, pode ter também coligação? De alguma maneira, quem não está na federação, né? Na majoritária. Na majoritária pode ter essa coligação, esses apoios, e na proporcional, ou os partidos saem sozinhos, cada um com sua nominata, ou então se unem em federação. Até o momento, a única federação que eu sei que já caminha praticamente dada como certa aqui no estado é essa federação PT, PCdoB e PV. Mas certamente outras federações também haverão de ser anunciadas. E com relação ainda à chapa majoritária, há rumores de que haveria resistência ao nome do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, como também questionamento sobre se ele realmente somaria, o que é que ele somaria a essa chapa, se ele não estaria, desse ponto de vista, ganhando mais do que conquistaria contribuindo, né? Porque, inclusive, perdeu alguns vereadores que saíram do seu próprio partido, e há muitos questionamentos que têm sido feitos, inclusive pelas posturas de ter apoiado, num passado muito recente, né, o próprio presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, né? Robson, sobre o apoio de Carlos Eduardo a Bolsonaro, o próprio já deu muitas declarações dizendo do seu arrependimento, inclusive fazendo uma autocrítica e dizendo que foi um equívoco histórico do qual ele, inclusive, se arrepende profundamente. Com relação às lideranças que estão saindo do PDT, isso é um problema interno do partido. Queria também dizer aqui para você que, com relação a divergências partidárias, o PT sempre conviveu muito bem com isso. Opiniões divergentes dentro do PT fazem parte da nossa essência, da nossa gênese, mas eu não tenho dúvida que, no final, quando a decisão for tomada, todo mundo vai estar junto. E se o ex-prefeito Carlos Eduardo soma no projeto, claro que soma. Na eleição passada, ele era adversário, foi candidato a governador contra nós
e se agora ele está vindo e se somando com o nosso projeto político, evidentemente ele soma, ele contribui para que a gente possa cada vez mais consolidar esse processo de continuidade do projeto de gestão, de reconstrução do Rio Grande do Norte, através da nossa governadora Fátima Bezerra. Deputado Francisco, e com relação à chapa de governo, há alguma chance de que o próprio Ezequiel, atual presidente da Assembleia, seja vice de Fátima Bezerra ou Walter Alves? Olha, Robson, essa situação da chapa majoritária, da composição dela, nós ainda não temos uma definição sobre isso. Todo um processo de discussão encontra-se em curso. Então, eu acho muito prematuro afirmar que vai ter ou então descartar que não vai ter. Eu acho que o processo de diálogo, o processo de discussão e amadurecimento é quem vai dizer. Na minha opinião, nada está definitivamente acertado e concluído, nem nada está totalmente excluído, né? No momento certo, com certeza, essa chapa majoritária será anunciada. Quase que diz no dia D, na hora H, né? Igual o ministro Pazuello. Deputado Francisco, e com relação à situação do senador Jean Paul Prats, que está na cadeira, né, e pelo andar da carruagem não deverá disputar o mandato de reeleição. Ele permanece no PT? O que é que as conversas têm apontado diante dessas perspectivas? Há quem diga até que ele pode vir a ser eventual ministro no eventual terceiro governo do ex-presidente Lula na área de Minas e Energia. Se o senador Jean Paul, independente dele ser candidato à reeleição ou não, que, aliás, vem fazendo um excelente mandato, é um grande quadro partidário, eu trabalho e torço para que ele fique no Partido dos Trabalhadores, onde, inclusive, ele teve a chance de se tornar primeiro suplente de Fátima e depois senador da República, né? Mas, independente do que acontecer na formação da chapa majoritária, se o senador Jean Paul for convidado a exercer um ministério no governo Lula ou qualquer outro cargo, ele é extremamente capacitado para isto. É um homem competente, inteligente, que, na minha opinião, está completamente preparado para exercer uma missão como essa. Deputado Francisco, do PT, eu gostaria que, antes de agradecer a sua participação, né, tocar no último assunto, ouvir uma palavra sua em relação à campanha da fraternidade deste ano de 2022. Qual será a participação do seu mandato nesta campanha que trata de um tema, que é o tema da educação, que muito se assemelha aos temas que o deputado tem desenvolvido no decorrer do seu mandato? Primeiro, Robson, enaltecer mais uma vez o papel da CNBB, da Igreja Católica, dizer que o tema da campanha da fraternidade é um tema extremamente pertinente quando aborda a questão da educação no nosso país, educação que, segundo o nosso mestre Paulo Freire, patrono da educação brasileira, a educação transforma a vida das pessoas e as pessoas transformam o mundo. Nesse sentido, o nosso mandato tem uma sintonia muito forte com a temática, e esse ano, agora já, inclusive neste mês de março, nós patrocinamos aqui na Assembleia Legislativa uma audiência pública em sintonia com a participação do mandato do deputado Hermano Moraes. Nós discutimos aqui o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2022 e estaremos acompanhando, né, todo o desenrolar este ano da campanha da Fraternidade, que dialoga exatamente com essa questão da educação no nosso país. Muito bem. Agradeço a participação do deputado Francisco, do PT, deputado estadual pelo Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua presença e deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Robson, eu agradeço mais uma vez, é sempre um prazer e uma honra para mim participar do seu programa. Tenho acompanhado sempre que é possível e deixo aqui os parabéns pela forma como você conduz esse programa e aborda esses temas todos que são tão relevantes e que custam tão caro para a democracia e para a sociedade brasileira. Muito obrigado, meu amigo, e um grande abraço. Obrigado, deputado.